Olá, pessoal! Meu nome é Kelly Lopes, eu sou professora de Química e eu resolvi gravar um terceiro vídeo falando sobre por que os alimentos são aquecidos no micro-ondas. Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, eu sugiro que assistam, porque agora eu vou explicar nesse vídeo o finalzinho, só para a gente entender o porquê que o prato não é aquecido. Aliás, ele aquece, né? Mas não é por causa das micro-ondas, certo? E por que existe um prato giratório para o alimento se aquecer homogeneamente, né? E ele não aquece só na superfície, tá? Ele aquece do interior, ele cozinha também no interior do alimento e não só na superfície, igual um forno elétrico. Então eu resolvi gravar esse vídeo. Bom, então vamos voltar ao que eu estava falando, que a molécula de água é polar, ela tem um momento de dipolo elétrico, certo? Então, vamos acompanhar. Então, a minha molécula é polar, minha molécula de água, ela é angular. Eu já expliquei no outro vídeo que ela é polar. Tem um momento de dipolo elétrico associado com essa molécula. O oxigênio é a parte negativa da molécula e o hidrogênio é a parte positiva da molécula. Isso não é íon, tá, pessoal? É carga residual, positiva e negativa. Isso me gera um vetor, momento de dipolo elétrico. E o que acontece? Quando a radiação micro-ondas ela atinge o alimento, a radiação de micro-ondas é uma radiação eletromagnética, tem uma componente elétrica e a componente magnética. Mas é só a componente elétrica que afeta a minha partícula polar, porque ela também tem um momento de dipolo elétrico. Então, olha só, imaginando aqui, fazendo um eixo aqui, imaginando então essa componente elétrica, vou desenhar aqui, ó, parte positiva, negativa, já que ele é uma onda periódica, certo? Essa parte positiva, o campo elétrico está orientado nesse sentido. E aí, quando essa parte positiva passa no meu alimento, atinge meu alimento, a minha molécula de água, ela vai alinhar, claro, já que o campo elétrico está nesse sentido, o momento de polo elétrico também vai alinhar no sentido do campo elétrico, certo? Então, tá aqui minha molécula de água dessa forma. Quando essa parte negativa do campo, estou chamando assim, tá? Que o momento que o campo elétrico está orientado nessa direção, agora a minha partícula que está assim, que o momento está para cima, ele vai tentar orientar, alinhar com o campo elétrico. Então ela vai rotacionar, vai acontecer um torque aqui, e a minha molécula agora ela vai ficar com essa disposição, porque nessa disposição, o momento de dipolo magnético, o meu momento de dipolo magnético agora, ele gira, né? E fica alinhado, então, ó, os dois para baixo, fica alinhado com o campo elétrico da onda. Quando a parte positiva passar novamente pelo meu alimento, como o momento de dipolo, como o campo elétrico agora está orientado para cima, vou colocar meus vetores, né? A minha molécula novamente gira para alinhar agora o momento, deixa eu desenhar aqui, o momento que tem que ficar para cima agora de dipolo elétrico com o campo elétrico da radiação. Então ela fica rotacionando, certo? Nessa rotação dela e outras moléculas de água, até porque ela está interagindo por interações de hidrogênio com outras moléculas de água, quando ela girar, outras moléculas que estão interagindo vão girar ao mesmo tempo, juntas. E isso vai provocar um atrito entre as moléculas de água lá com o alimento e vai gerar calor e vai aquecer meu alimento. Então, meu alimento aquece não porque absorve a energia que a onda eletromagnética transmite, e sim por causa de rotação, né, dos momentos de dipolo elétrico das moléculas com o campo elétrico da luz. E isso é muito interessante, né? E aí eu vou aproveitar que eu tenho um tempinho e vou falar um pouquinho o que acontece
Dentro do micro-ondas, né? Então a gente tem no forno uma cavidade de ressonância. Então olha só, dentro lá do forno, essa radiação, tá, pessoal? Não tem perigo dessa radiação sair e atingir a gente de fora, porque nós também temos moléculas de água, e se essa radiação atingir a gente, ela pode aquecer as nossas moléculas e provocar um cozimento, né? Lesões, queimaduras, porque esse forno é todo revestido com placas metálicas. Então, uma vez que a radiação é produzida lá dentro, ela fica refletindo lá dentro, então ela não sai, tá? Podem ficar despreocupados. O que acontece então lá dentro do micro-ondas? Então a gente tem, olha aqui, a gente tem então aparatos aqui, placas metálicas, né? E a minha radiação ela vai ficar refletindo no interior do forno micro-ondas, certo? Só que essa radiação, ela não é uma radiação que se propaga no espaço, né? Que tem máximo, mínimo, máximo, mínimo. Por quê? Senão, onde ela encosta no alimento aqui, no máximo, o mínimo não vai passar por aquele mesmo local onde está o alimento. Concorda? Porque olha a distância que elas estão. E aí o máximo passa em outra região e o mínimo em outra. Não. Lá não é uma onda que se propaga no espaço, certo? Como a onda eletromagnética, micro-ondas, ela está confinada dentro do micro-ondas e a gente tem várias ondas, né? As ondas elas são emitidas, são refletidas, então a gente tem várias ondas. Essas ondas, de acordo com a distância entre essas placas metálicas, esse difusor metálico, refletor metálico, essas ondas elas sofrem interferências construtivas e destrutivas, de forma que a gente consegue obter essa cavidade de ressonância. O que é essa cavidade de ressonância? A onda ela não está se propagando, ela é uma onda estacionária. E essa onda estacionária, o que acontece? Na verdade, o máximo vira mínimo, o mínimo vira máximo, o máximo vira mínimo. Então, essa onda, ela oscila em torno da própria posição, certo? Então, no mesma região onde o máximo bate, o mínimo bate também. Por isso que é aquela molécula de água que fica rodando, certo? Não sei se vai conseguir compreender muito bem isso. Eu vou colocar um esqueminha aqui, que eu nem posso. Não foi eu que fiz essa simulação, mas olha só aqui, pessoal. Então, olha lá, o máximo e o mínimo, eles estão oscilando em torno da própria posição. E é essa parte que bate no alimento, certo? É onde tem o máximo, que a molécula girou, onde está formando o mínimo, a molécula gira de novo. Então, como são posições específicas do alimento, que acontecem em pontos de aquecimento, precisa de ter um prato giratório para o alimento poder cozinhar homogeneamente, senão ele vai cozinhar só numa parte, certo? Bom, agora eu finalizei mesmo, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários e até o próximo vídeo.